Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele é. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. O que constitui o cristianismo autêntico? Ou posto de outra forma, o que caracteriza uma espiritualidade cristã autêntica? Nesses tempos em que esta palavra está em voga, queremos ser autênticos, queremos ser verdadeiros, não queremos viver apenas de aparência, imitando os outros, queremos ser nós mesmos, queremos ser íntegros, verdadeiros ao que nós cremos. O que significa então viver um cristianismo autêntico? Bem, hoje no meio evangélico existe um grande debate sobre esta pergunta e este debate tem se dividido mais ou menos em dois extremos. De acordo com um lado, o cristianismo autêntico se define pelas suas doutrinas, pelo seu conteúdo doutrinário, o que nós cremos. Diz este partido, os defensores deste lado, que não pode haver cristianismo autêntico, verdadeiro, se ele não estiver firmemente alicerçado nas verdades da Bíblia. Este é um grupo que preza o ensino, preza a educação na igreja, o resgate da sã doutrina, a pregação da palavra de Deus, a fim de que possamos distinguir o verdadeiro cristianismo de outras religiões. Afinal de contas, o que nos faz uma religião diferente das demais? Se outras também pregam boas obras, se outras também pregam amor. O que faz o cristianismo são suas verdades históricas, as máximas bíblicas, diz um lado da igreja. Mas há um outro lado, dizendo que o que constitui o verdadeiro cristianismo, e o que é mais importante do que a verdadeira doutrina, é o exemplo verdadeiro, o serviço operante. Diz este lado: de que adianta um cristianismo firmado na Bíblia, defensor das doutrinas bíblicas, que não se manifesta em amor, em serviço humilde ao mundo, aos necessitados, aos carentes? Estes prezam mais o engajamento social, o engajamento na sociedade, na transformação da cultura e do mundo, dizendo que não, isso é cristianismo autêntico e verdadeiro. Eu pergunto a todos aqui, de que lado devemos ficar? Nem de um, nem de outro. Por quê? O que Deus uniu, a igreja não deve separar.
biblicamente falando, historicamente falando, cristianismo autêntico é constituído das duas coisas. Não existe cristianismo verdadeiro sem as verdadeiras doutrinas cristãs e sem o verdadeiro exemplo cristão. Ou, para usar a frase de João Calvino, grande reformador protestante do século XVI, a fé verdadeira e o amor verdadeiro, a doutrina e a vida corretas, são tão inseparáveis quanto a luz e o calor do sol. Você não pode separar as duas coisas, nem na criação, muito menos dentro da igreja. E para vermos este equilíbrio entre a importância da verdade e do amor no cristianismo autêntico, temos que estudar a fundo a primeira carta do apóstolo João. Nós fizemos isso nos últimos meses, nos cultos da noite, mas nós vemos aqui João, o último apóstolo vivo, dentro daquele círculo íntimo que seguiu a Jesus, bem próximo do fim da sua vida, ao final do primeiro século, preparando a igreja para um momento de transição. Ela que estava prestes a perder o seu último apóstolo, João, e precisava saber qual era o padrão do verdadeiro cristianismo. Isso num tempo em que a igreja estava sendo invadida por heresias, por falsos ensinos e falsos mestres que ameaçavam dividir e arruinar a igreja. Para isso, João escreveu essa sua primeira carta e estabeleceu alguns testes pelos quais podemos examinar nós mesmos e toda a igreja e saber se estamos no caminho do cristianismo verdadeiro. Ele propõe aqui principalmente 3 testes: o teste da fé, o teste da obediência e o teste do amor. Um teste doutrinário, o que nós cremos, um teste moral, como vivemos, e um teste social, como nós nos relacionamos. E o texto que acabamos de ler, eu espero que todos tenham sua Bíblia aberta, se não, abra de novo, em 1 João 4, versículos 7 a 21. Este é o principal dos testes do amor que João aplica aos seus leitores. João não aplica esses testes uma única vez, aliás, ele vai inoculando, vai vacinando a igreja com doses reforçadas desses testes ao longo da carta, e vai se repetindo ao longo do seu argumento, mas ao fazê-lo ele vai reforçando esta defesa da igreja contra um cristianismo falso, que tem aparência de cristianismo, mas que não é cristianismo. Aqui ele aplica o principal teste do amor, em 1 João 4, 7 a 21, e vemos 3 coisas aqui. Precisamos ver 3 lições principais neste texto. Primeiro, João nos lembra do mandamento do amor, versículos 7 a 12. Segundo, ele nos mostra a permanência neste amor, versículos 13 a 16. E por fim, ele nos fala sobre a segurança do amor, versículos 17 a 21. O mandamento do amor, a permanência no amor e a segurança do amor. Ou posto de outra forma, em forma de pergunta. Primeiro, o que devemos fazer e por quê? Este é o mandamento do amor. Segundo, do que dependemos para fazer o que Deus nos ordena? Permanência no amor. E terceiro, que diferença faz obedecer ao mandamento de Deus? A segurança do amor. Então mantenho a Bíblia aberta para que possamos ver estas 3 lições, neste teste máximo do amor. Primeiro, o mandamento do amor, versículos 7 a 12. O que devemos fazer e por quê? E João é muito claro aqui, aliás, ele é contundente. Vejam que ele se repete no versículo 7 e no versículo 11. Ele fala 2 vezes a mesma coisa. O que devemos fazer, igreja? O que Cristo ordenou de nós, sua igreja? Devemos amar uns aos outros. Ponto. Simples. Alguém já disse que a vida cristã, ela não é complicada. Exigente, sim. Complicada, não. É um mandamento descomplicado. Amem uns aos outros. E a Bíblia, o resto da Bíblia vai destrinchando o que isso significa. Amar uns aos outros significa perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros, encorajar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, todos aqueles uns aos outros que encontramos nas cartas do Novo Testamento. Simples, não? Exigente, mas descomplicado. Amem uns aos outros. Mas veja que João não se contenta apenas em nos dizer o que devemos fazer. Ele nos mostra por que devemos fazer o que Deus nos ordenou. Amem uns aos outros. Por quê? Ele nos dá 2 razões. Primeiro, por causa de quem Deus é. Deus é
amor. E segundo, por causa do que Deus fez. Ele manifestou o seu amor. Primeiro, João embasa o mandamento do amor no caráter de Deus. Versículos 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Palavras familiares, passamos por elas muito rapidamente e logo nos confundimos. Porque diferente do que a nossa cultura diz, a cultura nos ensina que o amor é Deus. A Bíblia nos ensina que Deus é amor. A cultura nos diz que esse amor, esse sentimento que temos, esse apego ao romance, essa atração pelo outro, é isso que nos faz completos, é isso que nos realiza. Somos ninguém se não acharmos o par perfeito, se não vivemos o amor perfeito. Isso é a cultura dizendo que o amor é Deus. A Bíblia diz o contrário, não, Deus é amor. Ele é o padrão de todo amor, ele é a essência do amor, é nele que vemos e entendemos o que é o amor. O amor não é a única característica de Deus, não é o seu único atributo. João nos disse no capítulo 1 que Deus também é luz, ele é santo, ele é justo, como também amoroso. E essas duas coisas não devem andar em conflito. Muitos acham que essas coisas não se reconciliam em Deus. Não, Deus é somente amor. Não, Deus é somente santo. Não, Deus é um Pai amoroso que faz vista grossa para os nossos pecados, passa a mão sobre a nossa cabeça, nos entende, pega leve conosco quando erramos, e outros dizendo que não, Deus é um carrasco, Deus é santo, Deus é justo, Deus não deixa nenhuma transgressão sem punição. Não, nenhuma coisa nem outra. Para entendermos a santidade de Deus, precisamos entender o seu amor. Aliás, a santidade de Deus seria algo inconsolável para nós sem o seu amor. Nunca conseguiríamos nos aproximar de um Deus que é santo, perfeito e justo, se não soubéssemos que Ele é um Deus misericordioso, pronto para nos perdoar, quando confessamos os nossos pecados. Mas simplesmente achar que Deus é amor, sem pensar na sua santidade, também é um pensamento horroroso. Porque se Deus fosse só amor, não haveria nenhuma esperança de juízo, de justiça. Se Deus passa a mão na minha cabeça, Ele pode passar a mão na cabeça dos congressistas em Brasília, e nos chefes corruptos da polícia, e em todo mau elemento da nossa sociedade. Isso seria impensável, um Deus não punir o pecado. Mas essas duas coisas juntas fazem sentido. Deus é santo, pune o pecado e pune o pecador, mas Deus também é amoroso e pronto para perdoar aqueles que se lançam aos pés de Cristo. Deus é amor, diz João, faz parte da essência de quem Deus é. E nisto Deus é muito diferente de nós. Nós somos capazes de fazer coisas amorosas, mas nós não somos amor. Pais e mães aqui são capazes de demonstrar carinho, afeto pelos seus filhos, uns pelos outros. Irmãos na igreja são capazes de demonstrar atenção, preocupação uns com os outros, mas isso não quer dizer que nós somos essencialmente amorosos. Como bem disse C.S. Lewis, ninguém sabe quão mal realmente é até que tenha tentado ser bom de todas as suas forças. Você quer ver quão mal você é? Tente ser paciente o dia inteiro amanhã, ao acordar, no trânsito, quando um colega de trabalho interromper seu horário, quando um filho acabar com a sua rotina, você verá todo aquele pecado aflorando no seu coração. Nós somos capazes de alguns momentos isolados de amor, mas isso não faz de nós pessoas essencialmente amorosas, diferente de Deus. Deus é amor, diz João. Ele não pode ser nada diferente que isso. Ou para ilustrar de outra forma, um bebedouro é água? Não. Um bebedouro transmite água, carrega a água de um ponto para outro, mas o bebedouro não é água por conter água. É diferente de uma fonte. Uma fonte de água mineral, ela é água. O que faz dela uma fonte é que ela brota água.
assim também Deus não apenas contém amor, Ele é amor. Ele é essencialmente amoroso, diz João. Por isso, quem conhece este Deus, que é amor, deve amar também. Ninguém pode dizer que conhece este Deus, diz João, se também não demonstrar este amor. Deus quer comunicar o seu amor a este mundo através de nós. Este amor derramado em nossos corações, porque Ele é amor, Ele é a fonte de todo amor. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Não importa quanto tempo esteja na igreja, não importa se diz cristão ou não, membro desta ou daquela denominação, se já foi batizado várias vezes, se é membro de comissão missionária, se já dizimou, se já ofertou, não importa. Não, diz o texto. Quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Mas Ele não é apenas amor, diz João. Ele manifestou o seu amor. Amor não é uma qualidade abstrata em Deus, é algo concreto, é algo que Ele é e é algo que Ele fez no tempo e no espaço. Como sabemos disso? Versículos 9 e 10. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. E nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. João nos diz algo maravilhoso sobre a qualidade do amor de Deus. Este é um amor livre, é um amor soberano e incondicional. E nisto também Deus é diferente de nós. Por quê? Nós somos incapazes de amar pessoas sem que tenhamos alguma previsão de retorno. Sim ou não? Você amaria alguém sem nenhuma previsão de retorno? Sem saber que essa pessoa também te amaria? Corresponderia? De alguma forma? Pais, vocês investiriam tanto nos seus filhos sem alguma perspectiva de retorno, de uma troca? Sim ou não? E cônjuges, fariam o mesmo? Continuariam se sacrificando sem a expectativa de um retorno? Sem a certeza de um retorno? Nisto Deus é diferente de nós. Disse João, nisto Deus manifestou o seu amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro. Deus tomou a iniciativa neste relacionamento. Ele não esperou um movimento nosso, uma iniciativa nossa, um sinal de que nós corresponderíamos com o nosso amor. Não, Ele agiu, Ele amou pecadores, pessoas indignas deste amor. É isso que distingue o amor de Deus do nosso. É um amor livre, é um amor soberano e, diz o texto, é um amor sacrificial e salvador. De novo, amor, na linguagem bíblica, fala de algo muito diferente do que nós temos em mente quando falamos em amor. Amor para nós é uma bela canção, é uma inspiração, é um coração acelerado, é um arrepio, é um sentimento. São palavras românticas. É isso que a próxima geração tem em mente quando ouve falar em amor. Quando a Bíblia fala em amor, fala de algo concreto, visível, prático, sacrificial. Como é que sabemos que Deus é amor? Porque Ele agiu com amor. Como? Ele deu o seu Filho por pecadores como eu e você. Ele se entregou, Ele se sacrificou por nós e pela nossa salvação, para fazer propiciação pelos nossos pecados, para fazer a paz entre nós, rebeldes criaturas, e o nosso Criador. Portanto, diz João, quem não ama, assim, como Deus amou, como Deus nos amou no seu Filho, não conhece a Deus. Versículo 11, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Como? Só de palavra? Só de intenção? Não, de fato, de verdade, de maneira concreta, custosa, sacrificial.
João dirá no capítulo 3 que não amemos de palavra somente, mas de fato e de verdade. Num contexto de quê? De necessidade material, pessoas passando necessidade na igreja. Não amemos só de palavra, diz João, mas de fato e de verdade, ajudando, socorrendo órfãos, viúvas, desempregados. E quem sabe Deus não quer mandar uma crise financeira sobre o Brasil para que a igreja redescubra o que significa o ministério da misericórdia e da compaixão e da ajuda mútua. Pararmos de sermos tão autoconfiantes e tão autossuficientes e passarmos a entender que nós dependemos uns dos outros. Sim, também nos momentos de necessidade física e material. Deus pode agir como Ele quiser, para nos ensinar uma antiga lição, que Ele é amor e que nós devemos amar uns aos outros. Aí ele diz algo curioso no versículo 12, que não parece se encaixar no que ele está dizendo. Parece que João aqui escorrega, sai numa tangente, mas não, ele diz: ninguém jamais viu a Deus, versículo 12. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor está aperfeiçoado em nós. Pastor, o que isso tem a ver com o mandamento do amor? Que história é essa de que ninguém viu a Deus, mas que se amarmos uns aos outros, Deus está em nós, seu amor está aperfeiçoado em nós? Há alguma deficiência no amor de Deus? O que é isso, pastor? O que João está dizendo aqui? Ninguém jamais viu a Deus diretamente, como Ele é na sua glória. Pense nisso. Até quando estivermos no céu, na eternidade, nós só conseguiremos contemplar a glória de Deus por meio do seu Filho encarnado. Mas ninguém jamais viu a Deus face a face. Mas, sugere João, quando nós permanecemos nele, quando nós experimentamos do seu amor por nós em Jesus Cristo e compartilhamos este amor uns com os outros, sabe o que acontece? Deus se faz visto neste mundo. Não porque nós nos confundimos com Deus, mas porque Deus reflete a luz da sua glória e do seu amor ao mundo por meio da igreja. Por exemplo, a lua se torna sol só porque ela reflete a luz do sol? Não, ela ainda é lua, mas nós nunca veríamos a cara da lua não fosse pela luz do sol. Assim também a igreja foi criada por Deus, não para ser Deus para o mundo, mas para ser um reflexo do seu caráter e da sua glória, para refletir o seu amor de volta para este mundo. É isso que João está dizendo. Quando nós permanecemos em Deus, Deus habita em nós e aperfeiçoa o seu amor em nós. O que isso quer dizer, pastor? Algo assim: quando um artista ou um compositor pensa na sua música, pensa numa tela, é uma coisa ter aquela música ou aquela arte somente na sua cabeça, mas quando ele executa essa composição artística, essa ideia ou essa arte amadureceu, ela se aperfeiçoou, ela se materializou. Sim ou não? É mais ou menos isso que João está dizendo. Deus, ao criar a igreja, Deus, ao salvar a igreja, nos constituiu este povo. Executou isso no tempo e no espaço na pessoa do seu Filho, para que fôssemos uma família que vive no seu amor, que permanece neste amor e que está completa neste amor. Deus não é menos Deus, ou não é mais Deus por ter nos criado. Não. Mas o seu amor é mais visto, ele é completo neste mundo por meio da sua igreja, que somos nós, os filhos amados de Deus. Meus irmãos, antes de seguirmos adiante, temos que nos perguntar: nós temos sido isso? Pessoas que entram por essas portas dirão desta igreja que esta é uma igreja que ama, que reflete o caráter do seu Senhor, que espelha o amor de Deus uns pelos outros. Pessoas, ao saírem por essas portas, dirão: eles amam uns aos outros como Cristo os amou, sacrificialmente, custosamente, livremente, incondicionalmente. Pessoas podem dizer isso da sua família, do seu casamento, dos seus filhos.
eles se amam como Cristo os ama, sacrificialmente, livremente, custosamente. Temos ou não obedecido o mandamento do Senhor de amarmos uns aos outros? Porque quem não ama não conhece a Deus. Ponto. Se nós não estivermos amando como Cristo nos amou, qual é a única conclusão que João nos permite? Não somos verdadeiros cristãos. Não somos cristãos autênticos. Quanto temos meditado nisso? Quanto temos meditado no fato de que Deus é amor? E de que Ele manifestou o seu amor por nós em Cristo. Posto de outra forma, como temos meditado no Evangelho? João está pregando o Evangelho para a igreja. Meus irmãos, o Evangelho não é só para salvar aqueles que estão fora da igreja. O Evangelho é para transformar os que estão dentro da igreja. João está pregando o Evangelho para evangélicos, para crentes. E dizendo, lembrem-se do Evangelho que os salvou. Lembrem-se deste Deus que é amor. Para que vocês aprendam a amar uns aos outros. Ou será que nós fazemos parte daquela tragédia anunciada por Martin Lloyd Jones há quase meio século? De um mundo que tem pressa para tudo e que não tem tempo para pensar. Não temos mais tempo para pensar, para refletir na vida. Estamos tão ocupados, tão apressados em viver, que nos esquecemos por que estamos aqui. Por que você está aqui hoje? Louvando a Deus, ouvindo esta palavra. Porque se nós não tivermos tempo para pensar nas coisas de Deus e tempo para pensarmos em Deus, ai de nós, diz João, ai de nós. Meus irmãos, nós temos uma oportunidade excepcional nesta igreja, de estudarmos a palavra de Deus manhã e noite, inclusive na escola bíblica dominical. Pobre do membro desta igreja, que quer crescer e viver na fé sem a escola bíblica dominical. Sua alma está empobrecida, seca, por não ter tempo para meditar nas coisas mais importantes desta vida, pensar sobre Deus. Pastor, eu preciso de ajuda no meu casamento, eu preciso de ajuda para resgatar os meus filhos, eu preciso de fôlego para sobreviver essa crise no meu trabalho. Sabe o que você precisa? Você precisa parar e pensar nas coisas de Deus. Abrir a sua Bíblia com outros cristãos e pensar em Deus. Ah, pastor, pensar em Deus não põe pão sobre a mesa. Engano seu. Engano seu. E se tiver pão sobre a mesa e você não tiver paz no coração? E se as contas estiverem pagas e você deita a cabeça sobre o travesseiro e não tem a menor alegria no que você faz? Você está com pressa para quê? Você está ocupado com o quê? O que pode ser mais importante do que sentar e pensar nas coisas de Deus? Meditar no seu amor. Abrir a palavra e deixar que Deus te mostre quanto Ele é amor e quanto Ele te ama. Faça isso uma semana, faça isso 2, faça isso um mês. E veja se sua vida não será radicalmente diferente. Seu casamento, seus filhos, seu trabalho, seu sono. E veja se o seu testemunho não começa a mudar. Sua conduta em casa não começa a mudar. Sua conduta no trânsito não começa a mudar. Sua conduta no trabalho, na vizinhança não começa a mudar. Quando nós levamos a sério o chamado de sermos um povo de Deus. Pensa nas coisas de Deus, que ama a Deus, porque Ele é amor. O que Deus ordenou que fizéssemos, irmãos? Amemos uns aos outros. Por quê? Porque Ele é amor. Só isso? Não, temos mais. João continua falando sobre a permanência no amor. Do que nós dependemos para fazer o que Deus nos ordena? Ele diz no versículo 13 em diante: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo.
Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Como João responde à pergunta do que dependemos ou de quem dependemos para fazer o que Deus nos ordenou? Qual é a resposta? Dependemos de quem? Dele. Se Ele é o autor do amor, se Ele é amor, se Ele é a fonte de todo amor, de onde precisamos beber para viver neste amor? A resposta é muito clara. João repete esse mesmo verbo várias vezes nesses versículos e várias vezes por todos os seus escritos. Permaneçam. Permaneçam nele, permaneçam no seu amor. E a imagem predileta de João para descrever isso é a de um ramo e uma videira. Assim como um ramo não tem vida se não permanecer na videira, se não receber vida, seiva da videira, nenhum cristão terá vida, dará fruto, amará, se não estiver intimamente ligado à videira. Ligado ao Senhor. A quem precisamos estar ligados? João responde: ao Deus triuno de todo amor. Nesses breves versículos, 13 a 16, João fala sobre o Espírito, primeiro, ele fala sobre o Filho em seguida, e depois fala sobre o Pai. No versículo 13, ele fala sobre o Espírito que nos foi dado. Meus irmãos, nós somos cristãos pentecostais, esta é uma igreja pentecostal, cremos na atuação do Espírito, cremos na atualidade dos dons, cremos, porém não vivemos como se dependêssemos do Espírito. Confessamos um Deus que é Pai, Filho e Espírito, mas na prática vivemos como se Deus só fosse Deus e Pai. Porque sem o Espírito não há vida cristã. Não há possibilidade de amarmos uns aos outros. Vida no Espírito é vida em amor. Amor por Deus e amor uns pelos outros. Quem é que nos comunica este amor? É o Espírito, que nos lembra que somos filhos amados por Deus, que gera o fruto do amor em nossos corações. Nos versículos 14 e 15, João passa do Espírito para o Filho. Como o Espírito comunica este amor a nós? Ele aponta para o Filho, para Jesus, a quem confessamos, em quem nós cremos, a fiel demonstração do amor de Deus por nós. É o Espírito quem nos traz à memória a cruz, o sacrifício de Jesus, e nos mostra que este é um Deus digno da nossa confiança. Alguém aqui tem dúvida de que Deus é digno da nossa confiança? Alguém aqui tem dúvida de que Deus é amor? Ah, pastor, eu estou em dúvida. Saúde não vai bem, o momento não está fácil em casa, a nação vive uma crise. Será que eu posso confiar neste Deus? Será que Deus realmente é amor? Se alguém aqui tiver dúvida, olhe para o Calvário. Olhe para a cruz e tire todas as suas dúvidas. Este é um Deus que deve ser obedecido e em quem podemos confiar, porque Ele não só falou em amar, Ele provou o seu amor, enviando o seu Filho para uma cruz. Então, quer sua conta esteja vazia ou cheia, sua saúde em dia ou não, o que importa é que Deus te amou antes da fundação do mundo, enviando o seu Filho para morrer pelos seus pecados. Você que se rendeu a Jesus é a pessoa mais amada e cuidada da face dessa terra. Aconteça o que te acontecer. Bem-aventurado aquele que crê nisso. Pobre daquele que ainda não creu e que deve crer antes de sair deste lugar hoje, para a salvação da sua alma. Permaneçam no Espírito, diz João, permaneçam no Filho e por fim permaneçam no Pai, versículo 16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Se permanecemos no Espírito, permanecemos no Filho. Se permanecemos no Filho, permanecemos no Pai. E assim permanecemos no seu amor.
Eu pergunto a todos aqui, quantos estão permanecendo no amor de Deus? Quantos estão buscando este amor todo santo dia? Qual foi a última vez que você experimentou e comprovou o amor de Deus na sua vida? Pois quem não permanece neste amor será incapaz de amar como Deus nos ama. Pastor, como eu permaneço no amor de Deus? Não existe segredo. A maneira que Deus ordenou para que o seu povo permaneça no seu amor é o quê? Palavra e oração, palavra e oração. Na palavra somos lembrados deste amor e em oração nós somos visitados por este amor. E pobre do crente que não pratica a palavra e oração todos os dias da sua vida, individualmente, em família, como igreja. E uma coisa não substitui a outra. Ah, pastor, eu não preciso de escola bíblica, eu estudo a palavra de Deus em casa. Que bom, mas não é bom o suficiente. Ah, pastor, está lá na escola bíblica todo domingo, mas em casa, sabe como é que é, semana pesada. Tudo bem, é um bom começo, mas não é bom o suficiente. A vida devocional é como uma banqueta de 3 pernas. Ela depende do nosso compromisso individual, do nosso compromisso em família e do nosso compromisso com a nossa igreja. Corte qualquer uma dessas pernas e a banqueta tomba. Comprometa qualquer uma dessas áreas da sua vida, sua devoção a sós no quarto, sua devoção em família, sua devoção na igreja, e a sua alma está seriamente comprometida. Porque Deus criou todas essas coisas para o nosso bem, para permanecermos neste amor. Ah, pastor, mas eu só tenho tempo para uma coisa ou outra. Eu só tenho tempo para a Bíblia, ou eu só tenho tempo para oração. Ou é o culto de oração, ou é a escola bíblica dominical. Perguntaram certa vez ao pastor A.W. Tozer, pastor americano que viveu no século passado: Pastor Tozer, o que é mais importante, ler a Bíblia ou orar? E qual foi a resposta do pastor Tozer? O que é mais importante para um passarinho, a asa direita ou a asa esquerda? Ambas. Pobre do crente que tenta viver e amar como Cristo amou, sem a palavra e sem oração. Porque se nós não estivermos permanecendo no amor de Deus, isso certamente significa que você está limitando o seu amor pelas pessoas ao seu redor, por causa da sua escassez. Ou posto de outra forma, se eu perguntasse a todos aqui, qual é o seu maior obstáculo para amar as pessoas que estão ao seu redor? Ah, pastor, eu não tenho tempo. Ah, pastor, eu não tenho recursos para ajudar. Ah, pastor, eu estou muito ansioso. Ah, pastor, a minha família é complicada. Ah, pastor, o trabalho está difícil. Ah, pastor, eu não consigo ter paciência com os meus filhos. Ah, pastor, eu não consigo perdoar o meu cônjuge. Eu lhes pergunto, estamos permanecendo no amor de Deus, sim ou não? Porque quem não permanece no amor de Deus nunca terá o suficiente para amar o outro. Sempre faltará alguma coisa. Mas eu lhe pergunto, quem te deu tempo? Quem lhe deu recursos? Quem lhe deu saúde? Quem lhe deu fôlego de vida? Quem lhe deu sua família? E quem é que vai te dar condições para amar e perdoar e andar a segunda milha e virar outra face e compartilhar com o que está necessitado? Quem? Você? Não. Não. Quem permanece nele, ama como ele amou. Quem não permanece, nunca amará como ele amou. Então, de quem dependemos? Dependemos dele. Sempre dele. E que diferença isso faz? Chegamos
a última pergunta, a segurança do amor. Que diferença faz obedecer ao mandamento de Deus? João responde a partir do versículo 17. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque neste mundo somos como ele é. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O que isso significa, pastor? Bem, se nós conhecemos o amor de Deus por nós em Jesus, pela ação do seu Espírito, se nós confiamos neste amor, e estamos compartilhando este amor uns com os outros, isso significa, de acordo com João, que estamos aperfeiçoados, ou melhor, amadurecidos neste amor. Quer dizer que estamos crescendo e amadurecendo como filhos de Deus, e portanto isso nos dá segurança quanto ao que está por vir, o juízo final. Mas pastor, eu pensei que a salvação fosse pela graça somente e pela fé somente, que eu não sou salvo pelas minhas obras, mas pelas obras de Jesus. É verdade, já não há mais condenação para os que estão em Jesus, mas se você está em Jesus, isso significa que Jesus está em você, e você não é mais a mesma pessoa, e só há uma maneira de saber isso, se você ama como Jesus amou. Porque se Jesus não está em você, transformando a sua vida, como você pode saber que você está em Jesus e que não há mais condenação para a sua vida? Somos salvos pela graça e pela fé somente, mas não pela fé que vive só. Ah, pastor, me batizei, eu fiz a minha oração de renúncia, eu aceitei, eu respondi ao apelo, estou quites com Deus, pronto para ir para o céu. A pergunta é: você ama como Jesus amou? Você está vivendo como Jesus viveu? Porque senão, que segurança você tem para encarar o juiz? Que evidências existem na sua vida de que você é salvo? Quem te disse que você é convertido? E quem te disse que você não irá para o inferno? Onde está a sua segurança? Ah, não, pastor, eu sou fiel dizimista, eu estou lá nas ofertas, eu estou lá todo domingo. Bom começo? Isso não responde nada? Você já se rendeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, e você está vivendo como discípulo de Jesus, amando como Ele amou, sim ou não? Se sim, diz João, então você não tem o que temer. Porque você demonstra em sua vida sinais de verdadeira conversão, de alguém que foi salvo pela graça e será absolvido pelo justo juiz. E quando Cristo enxergar os seus frutos na sua vida, Ele apenas reconhecerá o que Ele fez na sua vida. Nenhum mérito para você, todo mérito para Ele. Mas se não houver frutos, se a sua vida não foi transformada, se você não ama como Jesus ama, tenha medo. Tenha muito medo. Não tenha segurança nenhuma, diz João. Não pense que você está livre do juízo final. Se amamos, não temos o que temer. Porque no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Pastor, essas são as palavras perigosas. Dá a entender que eu posso viver de qualquer maneira? Não. Você pode viver sem medo, mas não sem temor. Existe um mundo de diferença entre as duas coisas. Um crente teme a Deus, reverencia e respeita a Deus, mas não vive com medo de Deus. Um filho que vive com medo do pai tem um sério problema. Um crente que vive com medo de Deus tem um sério problema. Ele ainda não conhece o amor de Deus. Foi o pai da academia bíblica, Johann Albrecht Bengel, quem disse que só existem 4 tipos de pessoas neste mundo. Só 4 tipos de pessoas. Existem pessoas que vivem sem medo e sem amor. Sem medo e sem amor. Tem medo de nada?
tem medo da morte, não tem medo do juízo, não tem medo de Deus, mas também vivem com o diabo no corpo. Não amam ninguém, não se afeiçoam a ninguém. Talvez você conheça algumas pessoas assim. Cavaleiros solitários. Não tem medo de ficar sozinhos, não tem medo de ofender os outros, vivem sem medo e sem amor. Há um segundo tipo de pessoa que vive com medo e sem amor. Teme a solidão, teme o juízo, teme o amanhã, mas isso não muda absolutamente nada na sua vida. Não faz com que essa pessoa viva de uma maneira diferente. Há um terceiro tipo de pessoa, que é uma pessoa que vive com medo e com amor. Essa pessoa ama, mas não com paz no seu coração. Ama porque está de alguma forma tentando entrar no céu pelos seus próprios méritos. Sendo uma pessoa boa, bom cidadão, bom pai, impressionando o pastor, impressionando os membros da igreja, impressionando os familiares, mas no fundo, essa pessoa não tem paz com Deus. Não tem. Ela vive apavorada do juízo final. Apavorada de Deus. Ela vive com medo e com amor. Mas existe um quarto tipo de pessoa, e é esse tipo que João está descrevendo aqui. Pessoas que vivem sem medo e com amor. Sem medo, porque sabem que não há nada que podem fazer para garantir sua salvação. Cristo já pagou o preço. O Evangelho nos torna filhos aceitáveis aos olhos do Pai, e só o Evangelho. Não há nada que possamos fazer para entrar no céu. Mas por gratidão a Cristo e ao seu Evangelho, nós vivemos com amor. Não para impressionar, não para ganhar pontos com Deus, com o pastor, com a igreja, com a família, mas amamos simplesmente pelo fato de que Deus nos amou primeiro. Ponto. O Evangelho é a base do nosso amor, e o nosso amor é a confirmação de que cremos no Evangelho. Que tipo de pessoa você é? Sem medo e sem amor? Com medo, sem amor? Com medo e com amor? Ou sem medo e com amor? Porque só Cristo pode nos fazer este tipo de pessoa. Quando realmente provamos o seu amor e somos libertos para amar como Ele nos amou. Então João fecha o argumento. Conclusão dos versículos 19 a 21. Ele nos traz uma promessa, um alerta e uma lembrança. Em ordem inversa. Primeiro a lembrança, versículo 21. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. A regra é clara. O mandamento simples, descomplicado, exigente sim, complicado não. O que Deus ordena de nós, a sua igreja? Ame. Ame, ame, ame. Perdoe, suporte, ajude, aconselhe, compreenda, socorra, ame, ame, ame. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Ame. Faça o que Deus ordena de você. Ame. Mas há um alerta, versículo 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Pastor, eu amo a Deus. Você ama a sua família? Você ama os da sua igreja? Você cuida dos seus irmãos na igreja? Você se importa com eles nas suas necessidades? Você ama seus filhos? Ama seu cônjuge? Pois quem não ama o próximo a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Simplesmente dizer que ama a Deus e desprezar quem está ao seu lado, compartilhando o mesmo teto, o mesmo chão, é hipocrisia, diz João. Arrependamo-nos disso.
Mas há uma promessa. Versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Pastor, eu não consigo amar. Não tem mais amor. Acabou. O seu, não o dele. O seu amor acabou. E acaba mesmo. Um dia, o nosso amor sempre acaba. Mas o amor de Deus jamais acaba. Nós amamos e continuamos amando, e continuamos perdoando, e continuamos suportando, e continuamos carregando os fardos, e continuamos ajudando e socorrendo. Por quê? Porque Deus nos amou primeiro. Quando o seu amor acaba, o de Deus nunca, nunca, nunca acaba. Isto é o Evangelho. O Evangelho não é o que nós fazemos para impressionar a Deus, é o que Deus fez para nos salvar. É o que Deus continua fazendo para nos transformar e nos renovar. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E você? Amará? E continuará amando? Como você é amado por Deus o Pai? Que diferença isso faz? O que acontecerá com as nossas famílias? Com esta igreja? Se essas palavras se tornarem uma realidade aqui. Verdadeiro cristianismo. Cristianismo autêntico. Não só de aparência, não só de palavra, mas de fato e de verdade. Quantos precisam disso hoje? Quantos precisam de novo do amor de Deus, do seu perdão, da sua graça, da sua misericórdia? Eu preciso.